Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Você já ficou tão bravo que parou de pensar racionalmente e estava pronto para fazer as coisas mais terríveis? Para mim, o sentimento de raiva era desconhecido. Eu nunca tinha encontrado sentimentos tão fortes misturados com uma sensação de ressentimento antes. E tudo começou por causa da infidelidade de sua esposa. Decidi providenciar uma retribuição. Ela ficou parada no corredor, olhando silenciosamente para as malas, a bolsa do laptop e a pasta dele. Estavam empilhadas onde ela não as tinha notado quando entrou. Ela se virou e voltou para a toca, olhando para o homem sentado nas sombras. Você é louco, Lily. Você está me deixando e a nossos 2 filhos por causa de uma briga. Um erro estúpido que cometi quando estava bêbado algumas horas atrás. Não dormi com ninguém. Não te traí. Você está louca. Quando ele não respondeu, ela começou a ir em sua direção, mas ele levantou a mão como se fosse pará-la. Ela parou. Ela se perguntou se ele poderia estar realmente tendo um colapso. Este não era o homem com quem ela estava casada há 8 anos. Ninguém poderia mudar tão drasticamente em apenas algumas horas. Ele nunca tinha se comportado assim antes, nunca. E o pior é que não havia explicação para isso. Nada significativo tinha acontecido na festa. Ela deu um passo para trás, mas não se sentou. Você pode pelo menos me dizer o porquê? Você pode pelo menos fazer isso? Eu tive um momento de clareza. Ela ouviu as palavras, mas não conseguiu entendê-las. Um momento de clareza? Por que você faz isso, Lily? Eu sei que você acha que é mais inteligente do que eu, mais inteligente do que qualquer um na minha família, qualquer um por aqui. Mas por que você sempre tem que esfregar isso na nossa cara, nos fazendo sentir idiotas comparados a você? Explique em palavras que eu possa entender. A figura sombria mudou de posição, inclinou-se ligeiramente para frente e pareceu descansar a cabeça nos punhos cerrados. Sinto muito, Diane, sinto mesmo. Não quero parecer assim. É só como os professores de literatura inglesa pensam e falam. Não é tão difícil de explicar. Todos nós passamos pela vida sem nunca entender verdadeiramente do que se trata. Estamos cegos pelas minúcias de nossas vidas diárias, acordando, escovando os dentes, indo trabalhar, pagando contas, pensando sobre o que está na TV hoje à noite, lidando com as crianças resfriadas, nos preocupando com nosso peso ou imaginando se nossos cônjuges estão interessados em outra pessoa. Raramente recuamos para ver o quadro geral de nossas vidas. Exceto uma vez em um raro momento. Ele fez uma pausa e ela permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu tive um momento de clareza mais cedo esta noite. Você continua dizendo isso, mas o que isso significa? O que você viu? Mesmo que ela não pudesse ver seu rosto claramente, ela sabia que seu olhar estava intensamente focado nela. Ela sentiu a intensidade de seu olhar em sua pele. Eu vi nossa vida, Diane. Eu vi quem somos, quem éramos e o que nos tornamos. Teve pouco a ver com o que aconteceu na festa. Você está certo. Sair por causa de uma briga, um erro, um incidente seria loucura. Não é por isso que estou saindo. Estou indo embora porque percebi que nosso casamento foi um erro. Eu te amo, mas você não me ama. Nunca consegui te satisfazer do jeito que você precisa e provavelmente nunca conseguirei. Você é uma boa mulher de coração. E você não vai me deixar porque você honra suas promessas. Mas somos jovens demais para arruinar a vida um do outro pelos próximos 40 ou 50 anos. É por isso que vou embora quando terminarmos nossa conversa. Cerca de 3 horas antes, estacionei na minha garagem às 21h30. Meu celular estava silencioso desde que saí do Rivers Trailer Park, ao sul de Palaca, às 20 horas,
onde minha esposa e cerca de 75 de seus familiares e amigos estavam bebendo e dançando em uma festa mensal, uma tradição por quase todos os 8 anos do nosso casamento. Morávamos em Jacksonville, uma cidade de 1 milhão de pessoas no nordeste da Flórida, cerca de 1h30 ao norte de Palaca. A casa estava escura, exceto pela luz automática do quintal com um sensor elétrico ocular que iluminava a entrada da garagem da frente enquanto eu andava, ou melhor, mancava, pela passagem da frente. Tinha sido uma noite animada, e eu me sentia muito mais velho do que meus 34 anos, mais como 74. Mas eu só tinha que carregar um pacote de 6 luzes Michelob para dentro de casa, então eu consegui. Acendi as luzes da cozinha e sentei-me à mesa onde costumávamos fazer a maioria das refeições, em vez do pequeno recanto de jantar onde deveríamos comer. Desatarrachei a tampa de uma Michelob e tomei um longo gole da bebida refrescantemente gelada, deixando-a deslizar pela minha garganta. Depois outro. O tempo todo eu estava esperando meu celular tocar. Nada. Olhei para os desenhos de giz de cera que Billy, de 5 anos, tinha feito na escola, que estavam magnetizados na porta da geladeira, e uma foto de David, de 7 anos, pegando seu primeiro passe em um jogo de futebol americano infantil da Pop Warner. Senti um leve nó na garganta e conscientemente lutei contra as lágrimas enquanto olhava para David, um jovem garoto de cabelos escuros, pego no momento de sua primeira vitória atlética. Ele parecia com sua mãe, com seus cabelos escuros e corpo esguio. Ambos os garotos tinham herdado os cabelos escuros da mãe em vez dos meus loiros arenosos e seus olhos castanhos claros em vez dos meus azuis gelo. Engoli em seco, empurrando para baixo o nó na garganta. Eles, junto com a mãe deles, tinham sido meu mundo inteiro até algumas horas atrás. Agora eu estava prestes a perder todos eles e parecia estar preso em um trilho de trem na calada da noite, olhando para um trem que se aproximava, incapaz de se mover. Tomei outro gole e descansei minha cabeça contra a madeira escura da mesa por um momento. Terminando a garrafa, forcei-me a levantar. Mais cedo ou mais tarde o telefone tocaria e, eventualmente, a porta da frente se abriria. Havia coisas que eu precisava fazer antes que isso acontecesse. Subi as escadas até o quarto que Diane e eu dividimos durante 5 anos desde que nos mudamos para esse bairro mandarem relativamente caro. Escolhemos a área por causa das boas escolas. Eu dava uma aula introdutória de literatura inglesa na Universidade de Jacksonville, uma pequena faculdade particular de artes liberais do outro lado da cidade, mas eu preferi o bairro Mandarim para os meninos, mesmo que isso significasse suportar um trajeto diário de 1 hora. Abri a porta do armário e encontrei as 2 malas que Diane e eu tínhamos usado em nosso último cruzeiro para as Bahamas, 2 anos atrás. Então comecei a abrir as gavetas e a tirar o máximo de roupa íntima que pude encontrar. Arrumei calças, camisas e paletós para uma semana. Lembrei-me de levar um barbeador, escova de dentes, pasta de dentes, alguns medicamentos e todos os itens essenciais que eu precisaria para uma viagem para longe de casa. Inclinei-me sobre a cômoda e senti uma onda de náusea. Eu reprimi isso. Essa viagem foi diferente. Foi permanente. Foi um exílio de tudo que eu amava ou tinha amado e eu nunca mais voltaria. Eu sabia que se eu pensasse muito sobre isso eu congelaria. Então eu metodicamente empacotei tudo o que eu precisaria para começar uma vida nova como um homem solteiro após 8 anos de casamento. Encontrei meu laptop e uma pasta com trabalho que eu precisaria para a faculdade. Levei tudo para o corredor que levava à sala de jantar à esquerda da porta da frente. Eles não seriam vistos por ninguém que entrasse na casa, a menos que entrassem na sala de jantar. Depois de reunir tudo o que eu conseguia pensar, peguei o pacote de 6 Michelob com 5 cervejas restantes e fui para a sala. A porta da frente se abriu para um corredor que levava para a direita e depois para a sala. Sentei-me na poltrona reclinável no outro extremo da sala e coloquei os Michelobs em uma mesa de centro de vidro na minha frente. Havia um abajur atrás da poltrona reclinável, mas eu o deixei apagado. A luz do corredor era a que qualquer um que entrasse acendia. Fiquei em pé em uma cadeira e soltei a lâmpada na luminária central da sala para que ela não acendesse quando alguém apertasse o interruptor na entrada da sala. Com tudo pronto, recostei-me na poltrona reclinável na escuridão do que tinha sido meu lar, abri o segundo Michelob e comecei a tomar goles lentos. Por volta das 23 horas,
meu celular tocou pela primeira vez. A tela flip-top da Nokia se iluminou na escuridão, exibindo o número do celular de Diane. Não atendi. Cerca de 3 minutos depois, ele apitou, indicando que eu tinha uma nova mensagem. Não chequei. 5 minutos depois, o telefone tocou novamente, depois 3 minutos depois disso, depois 5, 10, e mais 5. Diane ligou, seguida por seu pai Richard, seu irmão mais velho Dave, sua irmã mais nova Kelly, e então Diane novamente. Se ainda houvesse algum humor no mundo, a sequência de telefonemas poderia ter parecido engraçada, mas todo o senso de humor tinha morrido algumas horas atrás, e eu duvidava que acharia algo engraçado por um longo tempo, se é que acharia. O telefone da casa tocou, depois o celular, e depois o telefone da casa de novo. Eu tinha acabado de terminar meu segundo Michelob e começado o terceiro. O tempo se arrastava, teimosamente se recusando a voltar e desfazer o dia que tinha arruinado minha vida. Mesmo desejando aquele milagre comum, eu sabia lá no fundo que isso estava acontecendo há mais de um dia. Para realmente desfazer o dano, eu teria que voltar pelo menos 8 anos, e isso era impossível. Era um novembro frio, mas não desagradável. O parque de trailers e as cabines perto do lago como, ao sul de Palaca, geralmente ficavam quase vazios nessa época do ano. Isso tornava um local ideal para Richard Carter, sua família e amigos realizarem suas festas mensais de dança em paz, sem se preocupar com reclamações de barulho ou interferência policial, permitindo que todos relaxassem. Richard e sua esposa Ricky criaram 9 filhos, 8 dos quais ainda estavam vivos. Quando todas as crianças, junto com outros membros da família, como tios, tias e amigos, se reuniam, a multidão frequentemente ultrapassava 100 adultos. Richard e Ricky construíram uma empresa de pavimentação de estradas que os tornou milionários no final dos seus 60 anos. Eles gostavam de organizar as festas mensais de sábado, que sempre apresentavam rock sulista, frango frito, costelas, ostras da estação e muita cerveja e bebidas destiladas para todos os gostos. Diane e eu não íamos todos os meses, mas tentávamos ir sempre que possível. Richard e Ricky tinham se esforçado para receber um Yankee da terra estrangeira de Massachusetts em sua família, embora eu soubesse que havia momentos em que eles achavam desafiador entender a mim e minha maneira de ganhar a vida. Eu não vendia carros, não os consertava, não construía casas, não pavimentava estacionamentos nem ganhava dinheiro de nenhuma das maneiras que todos os outros do grupo faziam. Em vez disso, fiquei na frente de jovens desinteressados, homens e mulheres, e falei sobre poesia, romances, ensaios e assuntos que a maioria da família Carter mal entendia e se importava ainda menos. A bebedeira geralmente começava por volta do meio-dia. Havia cabines disponíveis para aqueles que precisavam dormir para se livrar do excesso de álcool, junto com alguns trailers. Diane e eu tínhamos mandado nossos meninos para ficar com amigos cujos pais confiávamos. Eles sabiam que poderíamos voltar hoje à noite ou na manhã de domingo. Nós retribuímos cuidando de seus filhos quando necessário. Um antigo pavilhão de dança de concreto usado principalmente durante as festas Carter tinha um alto-falante instalado. Comemos e tomamos algumas bebidas enquanto as pessoas começavam a chegar e a beber. Às 5 da tarde, já estava anoitecendo. A música estava mais alta, e a bebida tinha se intensificado. Diane andava pela sala, conversando com as pessoas enquanto eu permanecia em uma das mesas, ainda coberto de comida e mordiscava algumas uvas. No crepúsculo que se aproximava, ela brilhava como um fantasma em um vestido branco esvoaçante que acentuava sua bela figura. Seus longos cabelos voavam atrás dela, e eu não conseguia me lembrar de ter visto uma mulher mais bonita. Às vezes eu me pegava apenas observando-a por horas nessas reuniões. Dançar e beber não era o meu ponto forte. Fiquei surpreso que um estranho como eu tivesse conseguido atrair a atenção dela em meio a uma multidão de pretendentes ansiosos disputando o seu favor. Como esperado, a combinação de álcool, dança, mulheres atraentes e homens impacientes não criou a atmosfera mais serena. Um dos antigos fãs de Kelly a levou para a pista de dança e começou a dançar provocativamente com ela. Para sua decepção, tudo parou rapidamente por causa de seu marido, Billy, que rapidamente interveio, dando um soco poderoso. Felizmente, a sanidade prevaleceu, e logo a cerveja começou a fluir novamente.
Alguns momentos depois, os dois homens se reconciliaram, e o antigo fã até recebeu um beijo de sua antiga paixão. Enquanto isso, Billy e Kelly se esgueiravam em busca de privacidade, como sempre faziam em todas as festas. O pavilhão ficou cada vez mais lotado, até mesmo Richard e Rick balançando ao ritmo do rock sulista. Foi então que percebi que tinha perdido Diane de vista. Quando finalmente a avistei, meu estômago assentiu. Ela estava envolvida em uma dança lenta com um homem alto e moreno, vestindo uma camisa de chita e jeans. Ela pareceu se fundir em seu abraço, suas mãos grandes deslizando para cima e para baixo em suas costas, desviando perigosamente para baixo sobre seu traseiro, até que ela sutilmente as redirecionou. Bob Trescott estava entre aqueles que disputavam sua atenção antes de eu chegar ao escritório de seguros onde ela trabalhava para transferir meu seguro de automóvel para sua empresa. Por alguma razão inexplicável, ela gostou do estranho com um sotaque peculiar e, 6 meses depois, nos casamos. Bob nunca aceitou bem a escolha dela. Apesar de suas ligações e visitas ocasionais, Diane insistia em manter uma amizade com ele, em vez de vê-lo apenas como um ex-namorado. Em reuniões como essas, ele inevitavelmente acabava inapropriadamente próximo, suas mãos se desviando para lugares que não deveriam, tudo isso enquanto fazia comentários sarcásticos direcionados a mim, para a diversão dos espectadores. Enquanto eu caminhava pela luz fraca observando seus movimentos sincronizados, a inveja se insinuava em mim. A situação foi agravada pelo fato de Diane ter bebido um pouco. Quando cheguei até eles, disse alto o suficiente para ambos ouvirem: "Oi, Bob. Você se importa se eu me juntar a você?" Diane olhou para mim sem culpa e sorriu preguiçosamente. "Oi, querida. Acabei de dançar com Bob. Nós planejamos essa dança. Este é o que estava na nossa formatura. Você não se importa se eu terminar com ele, se importa?" Bob sorriu para mim, sua mão deslizando gentilmente por baixo da blusa dela. Diana deu a ele um olhar confuso, então olhou para mim. Tentei decifrar a expressão dela. Ela estava brava com ele por suas ações ou comigo por deixar isso acontecer. Tentando manter a compostura, lutei com todas as minhas forças. "Bob, tire a mão da minha esposa." Seu sorriso se alargou. "Ou o quê, Lily? Sério? Quem chama o filho de Lily? Parece nome de mulher." "Oi, Lily." "É tão ridículo." Fiz uma pausa. Já faz 2 décadas desde a última vez que entrei em uma altercação física. Não me importa o que você pensa do meu nome. Deixe minha esposa ir. Diana agarrou a mão dele e o forçou a soltar. "Ok, Bob, acalme-se. Por que você sempre age como um idiota com Lily? Ele é meu marido. Ele não gosta de ser rude, diferente de você. Você está constantemente tentando provocá-lo para uma briga porque sabe que vai vencer. É injusto. E, Lily, eu não sou uma garotinha frágil. Bob está um pouco bêbado, mas eu consigo lidar com ele. Eu o conheço quase a vida inteira. Você não precisa vir aqui fazer uma cena tentando me proteger. Inferno, eu posso até ter que proteger você." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Percebi que vários casais por perto tinham ouvido nossa conversa e estavam rindo. "O que diabos você acabou de dizer?" Seus olhos se arregalaram, e eu me perguntei se ela percebeu o significado de suas palavras. "Oh, Lily, me desculpe, querida. Eu não quis dizer isso. Como você poderia ter dito outra coisa?" Bob a empurrou para o lado. "Ela quis dizer que se você vier até mim, você vai se machucar e eu vou mudar sua cara, seu fracote patético. A única razão pela qual ainda não fiz isso é porque ela continua me implorando para não te machucar. Que desculpa um homem pode ter que se esconde atrás das costas da esposa?" Não consegui me conter. Aquele que consegue contar além de 10 sem usar os dedos, seu caipira ignorante. Aquele que dormiu com você e roubou sua namorada sem nem suar. Aquele que gerou 2 filhos com ela. Algo que nem tenho certeza se você é capaz de fazer ou se tem o equipamento necessário. Mesmo quando notei o balanço se aproximando, senti a presença de pessoas atrás de nós.
Comecei a sair do caminho quando escorreguei no que parecia ser uma bebida derramada. Caí de costas no chão, batendo a cabeça no patamar de concreto. O irmão de Diane, Dave, e um de seus amigos rapidamente alcançaram Bob e o seguraram pelos braços. O impacto foi severo, me deixando sem ar e momentaneamente atordoado. Bob não fez nenhuma tentativa de resistir ao aperto dos caras que seguravam seus braços, talvez se sentindo satisfeito com a altercação. Quanto a quem possui equipamento superior, Lily, talvez você devesse perguntar a Diane algum dia. Certa vez, ela admirou muito meu equipamento, sugerindo que um lápis poderia ser mais gratificante do que o que você oferece. Ela até te chamou de baixinha uma vez. Richard Carter então se aproximou de nós por trás e se dirigiu a Bob com firmeza. Já chega, Bob. Nós toleramos sua presença nessas reuniões por uma velha amizade, mas você cruzou uma linha. Vá embora. Olhei para cima para ver o semblante radiante de Bob, então examinei os rostos ao meu redor. Entre eles, observei sorrisos ou talvez esforços forçados para suprimi-los. Virando-me para minha amada esposa, cuja expressão permanecia solene, senti sua luta interna contra a diversão. Ao encontrar seu olhar, ela deliberadamente desviou o olhar para seu pai. Papai, por favor. Bob estava só brincando, não era sério. Você sabe que ele e Lily têm suas diferenças, mas não é nada significativo. Além disso, eu prometi a ele aquela dança, ela explicou. Até Richard Carter olhou para a filha com incredulidade. Você tem certeza disso, Diane? Depois do que Bob disse sobre seu marido. Ela encontrou meu olhar, sua expressão desprovida de alegria. Lily sabe se virar, papai. Se as ações de Bob o incomodam, ele sabe como lidar com isso. Certo, querida? Me recompondo, levantei-me e silenciosamente me afastei do lado da minha esposa. A risada de Bob ecoou atrás de mim, acompanhada de risadas abafadas. Embora eu esperasse desesperadamente que Diane não estivesse entre eles, não consegui me virar e confirmar. Quando saí da pista de dança, Richard me alcançou e falou enquanto eu continuava a me afastar. Olha, eu entendo que você esteja chateado agora, mas me escute. Eu sei que Diane ama você, quer você acredite ou não neste momento. Mas... mulheres. Deixe-me dizer a você. Às vezes, até a mulher mais incrível quer ver seu homem defendê-la. Talvez não seja uma coisa de onde você é, mas aqui, uma mulher não admira um homem que se esquiva de defendê-la contra outra pessoa. Você faz o que acha melhor, mas mesmo que Bob te bata, enfrentá-lo demonstrará a ela que você está disposta a lutar por ela. Continuei andando. Você está certo, Richard. Essa não é a norma de onde eu venho. Uma mulher realmente boa não aceitaria investidas de outro homem se ela valorizasse seu marido e seu casamento. Agora não tenho tanta certeza sobre nenhum dos dois. Ele agarrou meu braço e eu me contive para não me afastar por respeito a ele. Talvez você esteja certo sobre o desrespeito dela para com você. Eu sou simplesmente o pai dela. Não posso intervir, mas posso garantir que ela se importa com você. Não tome nenhuma decisão precipitada. Encontre um lugar para relaxar e tomar uma bebida. As coisas vão se resolver. Talvez. E então eu o deixei para trás. Às 12h45, a entrada da garagem iluminou-se com os faróis de um carro chegando. Eu estava reduzido a um Michelob e meio e me sentindo bem relaxado. As portas do carro se abriram. Vozes entraram. Eu tinha aberto a janela perto da poltrona, apesar do frio que ela trazia para dentro da casa. Devido à inclinação da entrada da garagem, a menos que as pessoas estivessem sussurrando, parecia que elas estavam do lado de fora da janela e eu conseguia ouvir cada palavra. Ele chegou, anunciou o irmão mais velho Dave. Graças a Deus. Aquele idiota. Ele é uma desculpa patética para um homem, murmurou outra pessoa. Calma. Você está sóbrio agora. Depois de fazer uma cena dessas, seja grato por ele estar aqui em vez de ficar se divertindo com uma mulher aleatória como a maioria dos caras faria. Cala a boca. Ele é meu maldito marido.
Um homem adulto que fica de mau humor e vai embora como um bebê chupando o dedo sempre que está chateado e abandona a esposa. Que tipo de marido faz isso? O tipo cuja esposa está se esfregando em um ex bem na frente dele, seu idiota. Se você não fosse minha irmã e não tivesse esses meninos, eu diria a ele para te largar e encontrar alguém que não o envergonhasse em público. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Diane, sempre a garota sulista recatada que frequenta a igreja, nunca havia dito nada mais forte do que droga ou droga, nem mesmo em momentos íntimos. E agora ela estava soltando a bomba F? Realmente tinha sido uma noite inesquecível. Quando a porta da frente se abriu, eles entraram. Momentos depois, a luz do corredor se espalhou para dentro da toca, iluminando apenas o centro. Eu permaneci envolto em escuridão. Dave liderou o caminho para dentro da toca com Diane seguindo logo atrás. Seu olhar me encontrou sentada nas sombras, aninhada na poltrona. Ele parou por um momento, então me cumprimentou com um simples, "Oi, Lily." "Olá, Dave." Um silêncio constrangedor se seguiu. Eu me recusei a ser a primeira a me dirigir a ela. Por fim, ela o quebrou. "Lily." "Diane," respondi, meu tom desprovido de emoção. "Você está bem?" Dave perguntou. "Estou bem, obrigada," respondi secamente. "Seu idiota." Sua explosão explodiu como se uma represa tivesse se rompido, incapaz de se conter por mais tempo. "Eu também te amo, sua bruxa." Ela ficou tensa e, se Dave não tivesse intervindo, acho que ela teria me atacado. O cabelo dela estava desgrenhado, o rosto dela estava vermelho, o batom dela estava gasto, e o vestido branco dela estava manchado com um líquido vermelho. E está amassado, com manchas de sujeira. Deve ter havido uma festa de verdade lá depois que eu fui embora. "Você é sempre tão inteligente. Você sempre faz comentários sarcásticos. Você acha engraçado me deixar sem dizer uma palavra e desaparecer sem deixar rastros. Que tipo de pessoa faz isso?" "Não sei, provavelmente algum fraco covarde que estava com muito medo de ficar cara a cara com um homem que tocou sua esposa com o consentimento dela na frente de todos." Ela corou de vergonha e Dave lançou-lhe um olhar de desaprovação. "Estávamos terrivelmente preocupados com você, cara," disse Dave. "Por que você não atendeu nenhuma das suas ligações?" "Eu não queria falar com ninguém." Ele coçou o queixo olhando de mim para Diana. "Bem, eu acho. Então vou deixar vocês dois conversando. Foi uma noite longa, uma noite infernal. Estou ficando velho demais para essa bobagem." "Tem certeza de que está bem, Lily?" "Eu só estava sendo educado, Dave." "Eu não estou bem. Não sei se algum dia ficarei bem. Mas isso não é problema seu. Obrigado por levar Diane para casa. Se dependesse de mim, ela poderia ir para casa com Bob ou passar a noite no estacionamento de vans." Ele olhou para nós dois novamente, então simplesmente balançou a cabeça antes de voltar sua atenção para Diane. "Acho que vou embora então, Lily. Deixa vocês dois resolverem as coisas. Diane, você pode me acompanhar até a saída?" Eu podia ouvi-los falando perto do Chevy Tahoe dele. "Droga, Dave. Ele é um babaca." Qualquer outro cara teria confrontado Bob ou afogado suas mágoas em álcool ou feito algo humano. Mas não. Ele simplesmente vai embora e fica em casa. Ele não é. Eu teria dado um soco no Bob e Tommy e a maioria dos nossos amigos também, mas Lily não é assim. Ele não é do tipo lutador. Você sabia disso quando perseguiu. Você se lembra? Eu me lembro muito bem. Você disse que ele não era o tipo de cara que chegava em casa coberto de graxa, era pai de 6 ou 7 filhos, ficava bêbado todo fim de semana e te traía se você ganhasse alguns quilos. Você disse, e eu cito, ele é um homem com ambição. Ele vai sustentar a mim e aos nossos filhos, permanecer leal e nos dar uma vida boa. Ele é um bom homem. Você buscou melhorias, e agora está inquieta, exibindo um comportamento que sugere que Bob pode em breve ter sorte, se é que já não teve. Eu já tive você em alta conta, Diane,
mas agora questiono se você está destinada a se tornar apenas mais uma mulher promíscua, pulando de um casamento fracassado para o outro, trazendo novos parceiros para casa a cada poucas semanas e causando sofrimento à mamãe e ao papai enquanto eles contemplam a bagunça que você fez da sua vida. Ah, Dave, amadureça um pouco. Não sou ingênuo. Estava me sentindo inquieto, talvez um pouco amoroso, mas não sou um adolescente. Eu me entreguei ao Bob porque por uma noite foi bom reviver aqueles momentos da juventude. Meu marido deveria ter intervindo e me orientado corretamente, mas parece que esqueci com quem sou casada. Ele está chateado agora, mas vai mudar de ideia. Foi só uma noite, uma discussão. Vou até ele, mostro um pouco de afeição, e tudo isso vai passar. As pessoas não terminam relacionamentos por causa de uma briga. É melhor você torcer por isso, irmã. Só porque estou na construção civil não significa que eu não tenha a mínima ideia sobre seu marido. Tenho clientes e parceiros cujos filhos frequentam a Ju. Eles fofocam sobre Lily. Ele é jovem, tem sua aparência, é inteligente e muitas dessas universitárias o acham atraente. Houve momentos em que ele poderia ter trocado notas por favores. Havia professoras. Uma delas, digamos assim, foi muito direta em persegui-lo a ponto de o reitor ter que intervir e avisá-la para recuar ou enfrentar as consequências. Então, vá lá e faça o que for preciso para mantê-lo interessado. Se você o perder, ele não vai ficar se lamentando por muito tempo. Ela voltou para a sala e ficou parada na entrada por um tempo. Nenhum de nós falou. Então ela começou a andar em minha direção. Eu levantei minha mão. Pare. Pegue uma cadeira e sente-se ali perto da TV. Ela ficou surpresa. Eu podia ver isso em seu rosto. Ela esperava vir, ajoelhar-se aos meus pés, compartilhar um momento de afeição e então passar para o beijo, o que inevitavelmente levaria ao quarto. Mas isso não iria acontecer. Ela respirou fundo. Eu sei, Lily. Eu sei que me comportei horrivelmente lá fora hoje à noite. Você não precisa me dar sermão. Todo mundo já fez isso. É como se todos tratassem você como família e eu como um estranho. Mas eu estava bebendo. Você sabe disso. E Bob? Você sabe que Bob e eu temos história. Nós temos uma longa história. Nós nos conhecemos na escola primária. Você acredita? E você tem que entender. Ele ainda me ama. Ele nunca superou que eu tenha escolhido você como meu marido. Eu sei que não é certo, mas às vezes sinto pena dele. Sinto muito. Então, você vai aliviar a dor dele dormindo com ele. Raiva brilhou nos olhos dela. Ele está sofrendo. Um pouco de flerte o faz se sentir melhor. Nada mais aconteceria até você entrar e agitar as coisas como um figurão. Você não precisava. Ele é um amigo. Você é meu marido. O homem que eu amo. Depois de um momento, ela se acomodou em uma cadeira desconfortável de encosto reto, que era exatamente o que eu queria. Sem querer mudar de assunto, Diane, mas estou curiosa sobre uma coisa. Saí do acampamento por volta das 8. Meu telefone só começou a tocar às 11. Eu entendo que o acampamento é vasto e movimentado, mas você levou 3 horas depois daquele incidente para perceber que eu tinha ido embora. Parece que você deve ter ficado preocupado com a culpa para notar minha ausência em apenas 3 horas. Suponho que se não tivéssemos discutido, você não teria notado até a manhã seguinte. Isso diz muito sobre minha importância na sua vida. Raiva brilhou em seus olhos e ela pareceu prestes a retrucar antes que algo lhe ocorresse, fazendo-a parar. Meu Deus, Lily, você realmente não sabe, sabe? Sabe de uma coisa? Tudo ficou descontrolado depois. Depois que você foi embora. Eu esqueci de você, todo mundo esqueceu, por um tempo. Mas isso não significa que eu não me importo com você, é só. Certo. O que aconteceu? Depois disso, Bob e eu dançamos brevemente. Eu sei que não deveria, mas eu estava realmente bravo com você. Eu sei que você não costuma entrar em brigas, mas... Deus, eu odeio soar infantil,
mas eu estava chateado que você nem sequer confrontou Bob. Se ele tivesse te machucado, eu estaria lá por você. Confortando você. Eu queria estar lá por você. Você é meu marido, mas você simplesmente foi embora. Então. Sim. Eu estava bravo. Eu dancei com ele. E você sabe, Bob, ele estava bebendo. Então, depois de um tempo, ele foi ao banheiro. Conhecendo Bob, imaginei que ele iria para o lago ou para trás de uma das cabanas. Comecei a conversar com algumas pessoas e esqueci completamente de Bob por um tempo. Depois de uns 30 minutos, comecei a me perguntar para onde ele foi. Não estava preocupado com você porque você tende a se perder e geralmente nos reconectamos mais tarde à noite. Então, ouvi um grito, e todos começaram a correr em direção ao lago. As pessoas estavam reunidas em volta de alguém deitado no chão. Tentei me aproximar, e então percebi que era Bob. Foi horrível. Seu rosto estava coberto de sangue. Um olho estava inchado e fechado. Eles me disseram que o braço dele estava quebrado, e ele tinha alguns dedos quebrados também. Dave e alguns outros estavam conversando com ele, e eu os ouvi mencionando a necessidade de contatar o xerife. 3 indivíduos parecidos com motociclistas confrontaram Bob, acusando os participantes mais velhos da festa de arruinarem a reunião. Conforme a discussão aumentava, todos os 3 se voltaram contra Bob. Ele comentou que alguns deles ficariam se recuperando de ferimentos por um tempo, mas eles o superavam em número. O caos se instalou depois disso. Pedimos assistência médica para Bob, e o gabinete do xerife despachou 3 carros de patrulha para vasculhar o parque, verificando se os motociclistas permaneciam ou se havia mais alguém presente. Eventualmente, as pessoas começaram a garantir que todos estavam seguros e presentes. Eu absorvi suas palavras, e uma pergunta gritante cruzou minha mente. Então, levou 3 horas no total e algum tempo depois. Você descobriu que havia motociclistas perigosos no parque para começar a se perguntar para onde seu amado marido foi. Deixe-me reiterar, eu realmente devo ocupar uma posição alta na sua lista de pessoas importantes. Ela mordeu o lábio, evitando contato visual. Isso me atingiu. Você não estava no parque, estava? Você estava com Bob no hospital. Você tinha que confortá-lo, não é? Ela finalmente encontrou meu olhar. Ele foi severamente espancado, Lily. Ele estava com dor e pediu meu apoio. Eu não pude recusar. Não, você não pôde. Parece ser um tema recorrente aqui. Você simplesmente não pode recusar Bob. Não faça isso, Lily. Foi um gesto compassivo e humano. Se você não estivesse tão bravo comigo, entenderia. Claro que ele era um velho amigo. Um velho amigo com quem você costumava ser íntimo antes de eu entrar em cena. Você se sentiu obrigada a estar lá para ele quando ele precisou de você. Você tinha uma história com ele, não é? Ela olhou para o chão, balançou a cabeça, então fixou os olhos em mim mais uma vez. Sim, Lily. Você se lembra disso. Naquela época, tudo era sério entre nós, e eu não era apenas uma garota ingênua. Tínhamos um relacionamento físico. Isso te acalma? E antes que pergunte, ele era um homem experiente. Muito experiente. Isso significa que eu sou promíscuo? E você? Tenho certeza de que teve muitas mulheres antes de nos casarmos. Eu deveria me sentir inseguro sobre todas as mulheres com quem você esteve antes de mim? Não. Isso foi no passado. Este é o presente. Sim. Ele me convidou para acompanhá-lo, e eu aceitei. Segurei sua mão, a que eles não tinham machucado. Havia um técnico de emergência conosco, e estávamos cercados de pessoas a cada momento que estávamos no pronto-socorro de Palaca, onde o tratavam. Nada de anormal aconteceu, Lily, e mesmo se estivéssemos sozinhos, ele tinha preocupações mais urgentes do que perseguir qualquer coisa comigo. Você não tem razão para ter ciúmes. Eu sugeri que estava com ciúmes? Você não precisava. Eu posso ver isso na sua expressão toda vez que ele está perto de mim. Acho que não posso te culpar.
Se você estivesse sempre perto de outra mulher, isso me incomodaria também. Você já pensou em mim? Ela lançou o olhar para baixo novamente, evitando contato visual. Lily, você sabe que essa não é uma pergunta justa. Havia tanta coisa acontecendo. Bob estava ferido. Todos estavam em contato uns com os outros. Então a resposta é não. Quando você e quem eventualmente começou a se perguntar sobre mim? Ela continuou a olhar para o chão. Bob e seu irmão chegaram para levá-lo para casa enquanto eu voltava para o acampamento com Kelly e Billy. Ao chegar, papai se aproximou de mim perguntando se eu tinha te visto desde então. Não é tocante, Diane? Seu pai se importa o suficiente comigo para notar minha ausência, antes mesmo que minha esposa o faça. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ela olhou para mim. Continue assim, Lily. Eu estou ferrado e você vai me fazer sofrer o máximo possível por isso. Bravo. Agora me sinto ainda pior. Desculpas, suponho que uma consciência culpada dói, não é? É difícil para mim me relacionar, já que não fui infiel a você. Ela simplesmente olhou para mim antes de baixar o olhar para o chão mais uma vez. Nós dois ficamos em silêncio por um momento. Bem, pelo menos nós limpamos o ar, querida. Ela olhou para mim com uma expressão perplexa. O quê? Fiquei porque queria ter uma chance de falar com você antes de ir. Aonde você vai? Você não está mais bravo comigo, está? Observei sua aparência, vestido branco desleixado e manchado e percebi uma beleza incomparável naquele momento. No entanto, eu sabia que era passageiro. Preciso fazer uma tarefa que estava adiando para falar com você. Depois, vou encontrar um lugar para ficar durante a noite, provavelmente um hotel barato. Na segunda-feira, vou resolver um arranjo de moradia mais permanente e consultar um advogado. Um lugar para ficar? Um advogado? Lily, você está falando sério? O que está acontecendo? Nós brigamos, sim, mas eu te amo. As pessoas não se separam por causa de uma discussão. O que aconteceu com você? Nós estávamos felizes esta manhã. O que poderia mudar em menos de um dia para fazer você querer me deixar? Eu não respondi, apenas gesticulei em direção ao corredor que levava aos quartos dos nossos filhos. Vá, eu insisti. Ela hesitou, então entrou no outro quarto. Eu sabia que ela encontraria as malas prontas, o laptop, minha pasta. Voltando para a sala, ela se moveu mais devagar, balançando a cabeça em descrença. Você está louco, Lily. Você está me abandonando e aos nossos filhos por causa de uma briga. Um erro que cometi bêbado algumas horas atrás. Eu não te traí. Você é irracional. Quando ela se aproximou de mim sem uma resposta, gesticulei para pará-la mais uma vez. Ela recuou, mas permaneceu de pé. Por que você não explica? Você não pode pelo menos fazer isso? Eu experimentei um momento de clareza. Era evidente que ela não entendeu o que eu quis dizer. Um momento de clareza. Por que você se comporta assim, Kylie? Eu entendo que você se considera mais inteligente do que eu, do que qualquer um na minha família, qualquer um por aqui. Mas por que você precisa nos lembrar continuamente da nossa inferioridade? Expresse isso em termos que eu possa compreender. Ela estava certa. Eu tinha tomado minha superioridade intelectual sobre Diane e sua família como garantida. Eu nunca tinha percebido completamente o quão idiota eu era por simplesmente trabalhar com minha mente em vez de minhas mãos e superar as conquistas educacionais da família de Diane. Peço desculpas, Diane. Sério, eu faço. Minhas ações não foram intencionais. É só que é assim que os professores de literatura inglesa tendem a pensar e se comunicar. Não é muito complicado de explicar, na verdade. Nós, todos nós, passamos pela vida sem realmente compreender sua essência. Somos consumidos pelas trivialidades de nossas rotinas diárias. Acordar, escovar os dentes, ir trabalhar, pagar contas, refletir sobre o que está passando na TV hoje à noite, lidar com as doenças dos nossos filhos, nos preocupar com o ganho de peso ou se nossos parceiros estão se desviando. Raramente paramos para ganhar perspectiva sobre a trajetória de nossas vidas.
No entanto, há momentos, embora pouco frequentes, em que o fazemos. Pausando brevemente, continuei. Eu experimentei um momento de clareza mais cedo esta noite. Você continua mencionando isso, mas o que isso implica? O que você percebeu? Eu tive que lutar para articular meus pensamentos. Foi o discurso mais difícil que já fiz, e faria, porque eu estava ciente de que estava colocando um fim à nossa vida juntos, terminando minha vida com os dois meninos que eu amava mais do que qualquer outra coisa. Mas ela merecia entender por que eu estava indo embora. Eu imaginei nossa vida, Diane. Eu vi quem éramos, o que tínhamos sido e o que tínhamos nos tornado. Isso dificilmente foi influenciado pelo que aconteceu na festa. Você está certo. Deixar para trás por causa de uma discussão, um erro, um evento, seria irracional. Não é esse o meu motivo para ir embora. Estou indo embora porque percebi que nosso casamento foi um erro, que eu te amo, mas você não retribui, que eu nunca te satisfiz completamente, e provavelmente nunca te satisfarei do jeito que você quer, que no fundo você é uma boa pessoa que permanecerá fiel aos nossos votos, e que somos jovens demais para continuar a afetar negativamente a vida um do outro pelos próximos 40 ou 50 anos. É por isso que estou indo embora depois que concluímos esta conversa. Ela balançou a cabeça mais uma vez, e desta vez as lágrimas começaram a cair. Eu entendi que ela chorou por uma vida chegando ao fim, muito parecida com a minha. A ausência de amor recíproco não negava sua existência. Simplesmente não era suficiente. Como você pode falar tão duramente, Lily? Como você pode ser tão cruel? Olhe para mim, Diane. Responda-me honestamente se eu estiver enganado, reconsiderarei minhas palavras. Um lampejo de pavor passou por sua expressão, indicando que ela antecipou minhas perguntas. Você já foi infiel a mim, querida? Você se envolveu com outro homem desde que nos casamos? Ela permaneceu em silêncio. A expressão no rosto dela era uma resposta em si. Obrigada. Essa é uma das razões pelas quais eu te estimo. Você poderia ter me enganado ou oferecido meias-verdades, mas você é muito virtuoso. Você é incapaz de desonestidade, mas também se recusa a revelar a verdade que me destruiria. Mas nós dois sabemos a resposta. Seu silêncio diz muito. E a segunda pergunta? Você tem sentimentos românticos por mim, Diane? Eu me importo profundamente com você, Lily. Como você pode duvidar disso? Independentemente de qualquer outra coisa, você tem que entender que eu me importo com você. Mas não é isso que estou perguntando, Diane. Você está romanticamente apaixonada por mim? Não tenho certeza se entendi. Você ama sua família, seus pais, nossos filhos, seus irmãos. Eu sei que você faria qualquer coisa por eles. Mas estar romanticamente apaixonado é diferente. É aquela sensação de prender a respiração na garganta quando você vê uma pessoa. O jeito que seu coração acelera quando eles estão perto. O desejo que te consome quando eles estão longe. É como eu me sinto sobre você. Não sei se você se sentia assim quando nos casamos, mas sei que não se sente agora. Você pode ser uma ótima irmã para mim, mas não é uma esposa. Só isso? Ela se levantou e caminhou em minha direção. Isso é tudo sobre intimidade, Lily? É nisso que se resume? Você está chateado porque eu não sou uma megera na cama com você. Eu sei que não costumo ter satisfação completa, mas eu gosto da nossa proximidade. Não precisa ser fogos de artifício, pode ser tranquilo. Mas faz sentido. Levantei-me e saí para a luz brilhante para me aproximar dela. Quando eles se fundiram em um círculo de luz, sua respiração ficou presa na garganta e ela cambaleou para trás. Oh meu Deus, ela exclamou. Diana, você nunca se divertiu comigo, sabia disso? Você nunca gritou de prazer como fez com outra pessoa. Você simplesmente gosta de estar lá. E você me deixou controlar você. Você realmente acredita que eu não me importo que você não se importe comigo nesse aspecto? Ela interrompeu sua retirada e estendeu uma mão trêmula, delicadamente roçando um lado do meu rosto. As pontas dos dedos dela exploraram cautelosamente a pele inchada que envolvia meu olho esquerdo quase fechado.
Eu estava ciente de que o restante do meu rosto exibia uma paleta de tons amarelos, vermelhos e marrons. Meus lábios estavam inchados, exceto por uma parte faltando no lado esquerdo. Oh, meu Deus, eles encontraram você e te atacaram também. Por que você não procurou atendimento médico no hospital? Tentei sorrir, o que, a julgar pela expressão horrorizada de Diane, deve ter sido bem enervante. Você deveria ver a outra pessoa. Conforme a compreensão lentamente amanhecia em seu rosto, percebi que ela estava entendendo o significado dos meus ferimentos. Na escuridão à beira do lago do parque de trilhas, fiquei imerso na música, imaginando ecos fracos de risadas vindas da vizinhança de Diane e Bob. Não precisei voltar para confirmar que ela estava dançando com ele. Eu poderia ter confrontado Bob ali mesmo. Eu já tinha passado por brigas antes, quando eu vagava pelas ruas de South Boston como um jovem sem pai. Eu tinha levado minha cota de surras, lutando para acompanhar crianças mais velhas e fortes até que minha mãe decidiu nos realocar para uma cidade mais tranquila ao sul de Boston, longe das gangues. Eu não temia a perspectiva de outra surra. Era quase esperado, dado que eu sabia que não era páreo para ele em uma luta justa. Ele tinha o tamanho, a força e, sem dúvida, a dureza de alguém que ganhava a vida comandando uma sala de aula, diferente de mim. No entanto, o que realmente me perturbou foi o desafio no olhar de Diane enquanto ela silenciosamente me incitava a agir contra os insultos de Bob, a maneira como ela permitiu que seu toque permanecesse, suas mãos vagando sobre ela com familiaridade perturbadora. Acredito que sempre tive uma noção disso, mas agora não podia ignorar a verdade inegável de que ele estava intimamente envolvido com ela. Em algum momento, em algum lugar, outro homem assumiu o papel central na minha vida, enquanto ela compartilhava com ele aspectos que nunca havia compartilhado comigo. Como alguém continua com uma vida construída sobre o engano? Encostado em uma árvore, olhei para o céu noturno nublado, ponderando como redirecionar uma vida que havia se desviado do curso e endireitá-la novamente. Como alguém encontra em si a capacidade de perdoar uma mulher que constitui seu mundo inteiro, sabendo que ela está se entregando tanto física quanto emocionalmente a outro homem? Eu me perguntei se eles me ridicularizaram em seus momentos juntos. Ela realmente me menosprezou como insignificante? Eu estava realmente faltando? Ou ele era simplesmente excepcional? Eu nunca me considerei inadequado a esse respeito, pelo menos nunca recebi nenhuma reclamação. Ouvi o farfalhar de alguém tropeçando em ervas daninhas e colidindo com árvores enquanto cambaleavam em direção ao lago. Parando a cerca de 12 pés de mim, de frente para a extensão escura de água, ele nem olhou para mim, mas abriu o zíper das calças e se aliviou. Mesmo de trás, eu o reconheci imediatamente. Eu não tinha intenção de agir. Recorrer ao confronto físico era uma abordagem covarde e nunca realmente resolvia nada. Então imagine meu espanto quando ele terminou de se colocar em ordem e se virou para sair, eu instintivamente o acertei na bochecha com toda a minha força, dando força adicional ao golpe enquanto eu passava correndo. Ele se virou e desmoronou sem dizer uma palavra. Antes que ele pudesse ficar de quatro, dei-lhe um chute forte. Desta vez ele gritou alto. Tentando chutar novamente, ele conseguiu se curvar o suficiente para desviar o golpe com o quadril, agarrou minha perna quando eu recuei, perdendo o equilíbrio, me jogou para trás. Enquanto eu estava apoiado nos cotovelos espiando a escuridão tentando me orientar, ele se levantou de quatro. Eu vou ser amaldiçoado, Lily. Eu não achei que você fosse capaz disso, seu covarde. Claro que você teve que me pegar desprevenido, mas pelo menos teve coragem de tentar. Mas agora vou fazer você se arrepender muito e vou ficar limpo porque vou garantir que todos, incluindo Diana, descubram como você me armou. Quando tentei me levantar, ele correu para mim. Fiquei sobrecarregado por seu corpo grande e pesado e lutei para me libertar. Levantando-se ligeiramente, ele fez a primeira investida. Eu não esperava um golpe, mas a dor era tão intensa como se eu tivesse sido atingido por um bastão de metal. Meus ouvidos zumbiram e minha visão escureceu por um momento, então um golpe forte no nariz. Antes que eu pudesse me recuperar, outro golpe se seguiu, me cegando momentaneamente. Com um movimento instintivo repentino, evitei por pouco seu próximo golpe, fazendo-o perder o equilíbrio e cair. Aproveitando a oportunidade,
Rapidamente pulei de pé e o acertei com a sola do meu sapato. Ele caiu para trás, fazendo chiado e ruídos inarticulados. Tentei dar outro soco, mas ele habilmente se esquivou. Em vez disso, me acertou forte com seu grande punho e então me empurrou para longe dele. Ofegante por ar, eu caí para trás. Essa fera me causou ferimentos sérios. Ele rolou para trás, ficando de quatro. Na penumbra, seu nariz desfigurado e grunhido lembravam um formidável javali que eu já cacei com Richard Clark. Havia um olhar desumano em seus olhos que me encheu de horror. Estava claro que ele não queria apenas me machucar. Ele parecia instável e comecei a me preocupar com minha vida. Eu sabia que tinha que me manter firme. Não podia deixá-lo me vencer de novo. Se ele tivesse conseguido me derrubar dessa vez, seu peso e força superiores sem dúvida teriam me esmagado. Eu nunca percebi que tinha isso em mim, mas quando ele fez um movimento repentino em minha direção, eu instintivamente me esquivei para fora do caminho. Ele caiu de quatro, lutando para recuperar o equilíbrio. Sem pensar, agi por reflexo, talvez lembrando de um movimento de uma luta de artes marciais ou UFC que eu já tinha visto antes. Agarrando seu braço direito, prendi-o e abaixei os dois joelhos com todo o meu peso sobre seu cotovelo traseiro e braços superiores. Houve um som nauseante, talvez múltiplo, quando algo estalou, arrancando um grito dele. Apesar de suas tentativas de me sacudir, eu me agarrei implacavelmente como um bull terrier, aplicando pressão repetidamente em seu braço. Quando ele virou de costas, eu transferi meu peso para seu cotovelo e braço superior do outro lado. Suas tentativas de gritar foram abafadas. Sua respiração estava difícil. Continuei a bater em seu cotovelo com meu joelho, então me inclinei para ele com todo o meu peso enquanto ele se contorcia como um peixe fisgado. Eventualmente, eu o soltei e caí para trás, sem medo. Ele embalou seu braço machucado, rolando para frente e para trás em agonia na grama, ofegando e chorando. Eu provavelmente deveria ter me sentido pior por minhas ações em relação a ele, mas ele me traiu roubando minha esposa, o que provavelmente arruinou meu casamento e me levou a perder a custódia dos meus dois filhos. Então, tentei o meu melhor para fingir remorso. Enquanto ele gemia, ouvi o eco distante de uma música rock sulista vindo da vizinhança. Não havia gritos de socorro nem sinais de alguém por perto. Virando-me para ele, agarrei seu braço direito ferido. Ele tentou me bater, mas puxando sua mão violentamente, ele ouviu gritos e sua resistência parou. Você é um idiota. Você já machucou meu braço. Desisto, droga. Você venceu. Preciso de ajuda. Preciso ir ao hospital. Logo, Bob. Mas primeiro precisamos resolver outra coisa. Para o inferno com isso. Eu mesmo vou pedir ajuda. Depois de alguns socos, ele mudou de ideia. Agarrei seu braço direito e o puxei para longe de seu corpo, superando sua fraca resistência. Agarrando seu dedo mindinho com minha mão direita e segurando sua mão com minha esquerda, abaixei-me. Vou lhe fazer algumas perguntas, Bob, e você vai me dizer a verdade. Não, não, não. Me deixe em paz. Vá para o inferno, seu chorão. Agarrei seu dedo mindinho com força e o puxei para trás até ouvir um estalo. Seus olhos se arregalaram e ele teria gritado se eu não o tivesse calado com meu punho. Ele tossiu. Esperei até acreditar que ele estava me ouvindo de novo. Toda vez que você mentir, ou se eu não estiver satisfeito com sua resposta, vou continuar fazendo isso, Bob. E quando eu ficar sem dedos, vou passar para os dedos dos pés. Você entendeu? Finalmente ele assentiu e sussurrou. Você está no comando agora, Lily, então eu te conto tudo o que você quiser saber. Mas chegará o dia em que eu estarei no comando e quando isso acontecer você simplesmente desaparecerá. Talvez. Mas agora eu quero saber há quanto tempo você está namorando Diana. Houve um breve silêncio. Desta vez ou antes. Eu já sei que você estava envolvido com ela quando a conheci, quero dizer, desde que nos casamos. Ele sorriu. Fiquei tentado a quebrar outro dedo, mas decidi guardá-los para quando eu realmente precisasse deles. Cerca de 4 anos. 4 anos? Sim.
Como isso aconteceu? Com que frequência? No começo, havia um sorriso presunçoso em seu rosto, mas ele desapareceu rapidamente. A julgar pelo seu comportamento, eu estava convencido de sua sinceridade. Comecei a cortejá-la no dia seguinte ao seu casamento. Tentei de tudo, fui ao escritório dela, dei uma olhada em casa, fingi estar deprimido, tentei fazê-la rir. Mas ela permaneceu fiel a você. Estava me deixando louco. Então, cerca de 4 a 4 anos e meio atrás, ela veio até mim quando eu estava descendo do ônibus 711. Não houve sorriso ou flerte, mas ela perguntou se eu gostaria de tomar um café com ela algum dia. Nada aconteceu naquele dia ou nos 6 meses seguintes, mas ela mesma iniciou. E então um dia estávamos na minha casa e ela me atacou. Ela fez tudo o que se pode imaginar. Ela agiu como se estivesse morrendo de fome. Deus, foi incrível. Tentei recuperar 4 anos de intimidade em um dia e quase conseguimos. Ele tentou rir, mas em vez disso engasgou e, inclinando a cabeça, cuspiu algo que parecia um fragmento de dente. Ele respirou fundo antes de falar. Achei que a tinha ajudado. Achei que você fosse deixá-la. No dia seguinte, fui até sua casa e quando tentei flertar com ela, ela me bateu e ameaçou chamar a polícia. Fiquei furioso. Eu queria fazer algo terrível. Ela era apenas uma mentirosa trapaceira. Então eu fui embora e não a vi por 3 meses. Tentei manter distância dela. Nunca fiquei tão bravo na minha vida. E então um dia ele cuspiu e se recostou descansando a cabeça na grama. Ela apareceu na minha porta sem dizer uma palavra. Ela se ajoelhou e você sabe que passamos 48 horas juntos. Ela me disse que você levou os meninos para visitar sua mãe em Massachusetts e que ficaremos fora por uma semana. Estamos fazendo isso há 5 dias seguidos. Ele balançou a cabeça, dando um sorriso quase amigável, um gesto de homem para homem, apesar do fato de seu rosto estar desfigurado. Nós nos tornamos idiotas quando se trata de mulheres se jogando em nós. Pensei que ela estava comigo de novo, mas assim que você voltou, ela me ignorou. Quando fui vê-la enquanto você estava lá, ela foi amigável, mas nada mais. Sem toques. Nenhuma intimidade. Ele tentou mover a mão que eu estava segurando firmemente, mas recuou à menor pressão. E esse tem sido o caso pelos últimos 4 anos. A cada poucos meses ela volta. Perdemos a cabeça por um dia ou 2 e então ela volta para você como se nada tivesse acontecido. Tentei compreender o que ele havia me revelado. Não foi apenas um caso de uma noite. 4 anos. 4 malditos anos em que ela estava me traindo. Vivendo uma vida confortável com um homem que não tinha isso sob suas unhas. Fornecendo a ela tudo o que ela desejava enquanto tudo o que ela tinha que suportar era sua companhia maçante. Ele gritou mais uma vez e se debateu para cima, mas consegui contê-lo até que ele parasse de tremer. Desculpas por isso. Eu não pretendia explodir daquele jeito. Foi só um lapso momentâneo. Eu vou fazer você sofrer lentamente. Eu não queria ouvir isso, mas era inevitável, como reabrir uma ferida dolorosa. Eu tinha que fazer. Eu agarrei outro dedo e ele quase tentou me bater desajeitadamente antes de perceber que eu poderia continuar a infligir dor, deixando-o impotente. Então ela ficou comigo pelo dinheiro? Caso contrário, ela teria me deixado por você, seu eu bem dotado. É esse o ponto principal? Ele gemeu suavemente e então me pegou de surpresa ao cair na gargalhada. Você é um completo idiota. Você não consegue entender? O que estou esquecendo? Ela nunca se interessou pelo seu dinheiro, babaca. Eu trabalho com maquinário pesado e ganho quase tanto quanto você, a julgar pelo que ela mencionou uma vez na cama. E você sabe que Richard e Rick concordaram em dividir sua fortuna antes de irem à falência. Em alguns anos, ela terá dinheiro mais do que suficiente para superar você. Financeiramente, você não é um grande sucesso. Então por quê? Ela te ama, seu idiota de merda. Porque eu nunca vou entender. Ela me ama? É por isso que ela dorme com você? Pelo amor de Deus, você não entende nada, entende? Um dia ela disse que tiraria um cochilo enquanto você estivesse na cama.
É assim que você é desinteressante. Ela tenta ser fiel a você, mas eventualmente fica tão desesperada que vem até mim. E eu estou dando a ela o que ela precisa. Ela era a mulher mais legal com quem já estive e você a leva ao ponto em que ela adormece. Naquele momento ele olhou para mim e pela primeira vez na minha vida eu estava tentado a fazer algo terrível com ele. Eu provavelmente conseguiria fazer isso. Em vez disso, eu me contentei em estalar outro dedo e então pressionar meu antebraço contra sua garganta para abafar seu grito. Então ele afrouxou o aperto e pegou suas calças onde estava seu instrumento. Apesar de suas tentativas de resistir, eu puxei seu instrumento e o agarrei firmemente. Por favor, ele disse. O que você quer? Perguntei, pressionando mais forte. Ocorreu-me, amante, que talvez eu não consiga satisfazê-la do jeito que você faz. Mas posso definitivamente garantir que você nunca mais conseguirá satisfazê-la ou a qualquer outra mulher. Apenas faça do jeito certo ou use aquele canivete que tenho no meu bolso esquerdo. Você se lembra daquele cara cuja esposa arrancou seu instrumento muitos anos atrás? Ele virou ator de filmes adultos depois que foi recolocado. Bem, estou pensando em andar ao redor do lago, jogá-lo na água e, se eu tiver sorte, algum robalo ou tartaruga engolirá a maldita coisa. Sim, parece tentador. Gostei do medo no rosto dele. Pela primeira vez, senti como se tivesse quebrado suas defesas. Ele realmente acreditou que eu faria algo assim com ele. De repente, me senti mal, percebi que estava fazendo a coisa errada com um homem. Ele fez o que muitos homens fariam em uma situação similar. Não é culpa dele por tudo isso. Foi ela. Soltei sua ferramenta e ele tentou rolar para longe de mim. Ao me levantar, deixei sua mão cair no chão. Quando comecei a sair, ele disse: Você acha que eu sou um vilão? Eu sou o idiota que roubou sua esposa e arruinou seu casamento perfeito. Sem me virar, ouvi algo que parecia lágrimas. Você é quem arruinou tudo. Ela ia se casar comigo, sabia? Ela e seus 2 filhos seriam meus. Ela me amava, ou teria feito isso. Nós somos inseparáveis desde o ensino médio. Nós éramos almas gêmeas. Nós seríamos felizes. E então você apareceu com sua mente afiada e boa aparência, apresentando-a coisas que ela nunca soube ou sequer sonhou. Você a enganou fazendo-a pensar que você era o único dela. Eu me virei para encará-lo. Seu tolo ignorante. Eu sou a melhor coisa que já aconteceu com ela. Você sempre se ressentiu que eu a tirei de você. Bem, suponho que você esteja certo, espertinho. Veja como ela está feliz agora e todos os outros também. Ela tentou amar você e suportar uma existência sem sexo, para permanecer em um casamento que está lentamente destruindo-a. Perdi a mulher que eu amava e merecia. Tenho que me esgueirar só para vê-la e vê-la sair dessas reuniões com você. E você, sua alma lamentável. Você sempre será de segunda categoria na cama comparado a mim. Toda vez que você tocá-la pelo resto da sua vida, você saberá que ela está desejando por mim. Eu não suportaria isso. Mas talvez um covarde como você até possa gostar. Você. Ela me encarou atentamente. Acho que ele não conseguia aceitar que um cara com uma ferramenta pequena pudesse colocá-lo em tantos problemas, então ele inventou essa história sobre motociclistas rudes. É por isso? Ele confiava em mim em tudo, Diana, e eu acredito nele. As pessoas, via de regra, não mentem quando você estala os dedos para elas. Oh meu Deus! 4 anos? 4 anos. E você estava feliz com ele todas as vezes? Ele era realmente tão talentoso quanto eu? Lágrimas escorriam pelo seu rosto, borrando sua maquiagem. Era confuso. Parte de mim se ressentia dela, mas uma parte significativa ainda a estimava. Não, querida, talvez um pouco, mas não é esse o ponto. Isso. É difícil de explicar. Foi assim desde a primeira vez. Nenhum homem jamais me afetou do jeito que ele fez. Foi como se eu tivesse sido eletrocutada. Isso não é exatamente verdade, mas é a explicação mais próxima que posso dar. E talvez se eu te dissesse que eu estava te entediando,
Que você não era tão interessante para mim quanto ele, eu sabia que você nunca seria capaz de lidar com isso. O ego de nenhum homem pode suportar isso. Então por que você não me deixou se ele era tão incrível? Não é bem assim. Foi uma intimidade incrível com ele. Eu te amo. Gentilmente estendi a mão e limpei uma lágrima do lado do rosto dela. Eu entendo que você pode não sentir amor romântico por mim, mas confio no seu amor por mim e pelo nosso casamento. No entanto, não expressei o resto dos meus pensamentos enquanto circulava ao redor dela e começava a carregar a bagagem e o laptop no nosso Saturno familiar. Eu a deixaria com o Ford Escort maior para ela e as crianças. Foram necessárias 3 viagens, mas finalmente terminei e voltei para casa. Ela parecia inalterada, impassível. Ela estendeu os braços como se fosse me agarrar, mas suas mãos permaneceram suspensas no ar. Eu não quero isso, querida. Não sei como, mas deve haver uma maneira de consertar isso. Na verdade, não. Inclinei-me para beijá-la e senti o gosto salgado de suas lágrimas. Nosso casamento acabou. Quero me envolver na vida dos meninos, mas não existe mais nós. Por que você me despreza? Olhei em seus olhos cheios de lágrimas. Não, eu te amo, e é por isso que isso é agonizante. Mas você não pode reviver algo que já está morto. Poderíamos tentar aconselhamento, qualquer coisa. Não vamos porque no fundo você não quer mais ficar comigo. Não acho que você acredita que temos uma chance. Como você pode dizer isso? Lembra quando eu mencionei que o silêncio fala muito? Às vezes o silêncio transmite mais do que palavras. Eu sei que você não está realmente investido em salvar nosso casamento porque desde que eu revelei que estava indo embora, você não disse as 2 coisas que teriam me assegurado de seu desejo por mim. Elas são as primeiras coisas que eu teria dito a você, mas elas nunca cruzaram seus lábios. Nós travamos os olhos e a pergunta era evidente em seu olhar. Você nunca disse, fique, por favor, não vá embora. Quando a compreensão surgiu, ela caiu de joelhos, enterrando o rosto nas mãos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto eu saía pela porta. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!